E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo com vocês? Vamos falar um pouco de língua portuguesa. E na dica de língua portuguesa de hoje nós vamos tratar sobre um aspecto que pega no pé de todo mundo: ortografia, ou seja, a escrita padrão das palavras. Imagina que loucura seria se todo mundo escrevesse uma palavrinha da forma como pronuncia. Cearense ia escrever de um jeito, o mineiro ia escrever de outro, o paulista ia escrever de outro, enfim. Existe uma norma que precisa estabelecer um padrão para que essa escrita possa ser compreendida do norte ao sul do Brasil. E o nome disso, quem define isso, são as normas ortográficas ou a convenção ortográfica. E aí, quem, por mais letrado que seja, nunca ficou em dúvida quando ia escrever uma palavra, se ela na verdade seria grafada com S ou se ela seria grafada com Z? Até eu, que sou professor de português, incorro muitas vezes nessa dúvida. Mas para isso, as regrinhas ortográficas estabeleceram alguns pontozinhos que são importantes para que a gente preste atenção e assim, antes de escrever uma palavra, reflita se ela é escrita com S ou se ela é escrita com Z. Porque, lógico, a escrita é uma tentativa de reprodução da fala, dos sons da fala. E sendo uma tentativa, ela não é perfeita, né? Às vezes uma letrinha pode representar vários sons, né? É assim como acontece com a letra S, né? Que esse som Z pode ser representado pelo S, pode ser representado pelo Z, pode ser representado pela letra X, né? Então vamos para algumas dicas, para algumas regrinhas, beleza? Quando escrever com S? Primeiro ponto: em palavras cujos sufixos se referem, sufixos ex, esa e isa, se referem a título de nobreza, adjetivo de nacionalidade, profissão, certo? Então, se essas palavras têm o sufixo ex, esa ou isa e se refere a um desses três aspectos, eu vou grafar essa palavra com S. Por exemplo, inglês, inglesa, barão, baronesa, príncipe, princesa, beleza? Poeta, poetisa, beleza? Então, gente, não esquece. Segunda dica: naquelas palavras que são adjetivos formadas pelo sufixo oso ou osa. Por exemplo, gelatinoso, gelatinosa, mentiroso, mentirosa. Nesses casos também nós grafamos a palavra com S. Outro caso são as palavras que são seguidas, né? O S, né? O som S quando seguido do ditongo. Por exemplo, coisa seguida do ditongo, a gente grava com S, certo? Pausa também ditongo, a gente grafa então com S. Tranquilo? E o outro caso e último são aquelas que já são, né, derivadas de outras palavras que são grafadas já com S. Por exemplo, do verbo paralisar, que é escrito com S, nós formamos o substantivo paralisação. Então, nesse caso, a gente escreve paralisação com S, né? Fica a dica aí para o ministro da Educação, beleza? E quando é que a gente vai escrever as palavras com Z? Considera todos esses casos com S e pense no seguinte: as palavras formadas com o sufixo ex e esa, certo? Quando vão formar, no caso, adjetivo. Por exemplo, rigidez, né? O que vem de rígido, uma coisa rígida, forma então a palavra rigidez. Nesse caso a gente grafa com Z. E o outro caso são aquelas palavras que já são originariamente grafadas com Z. Por exemplo, cruz, que é grafada com Z, forma-se a palavra cruzeta, cruzada, né? Cruzamento, e aí eu continuo marcando com Z. Beleza? Fica a dica de língua portuguesa para vocês. Forte abraço. Valeu!